A graça e a paz do Senhor a todos. É sempre uma alegria estar de volta na minha casa, porque é casa do meu Pai. Estar com os meus irmãos amados. E rever tanta gente querida e outras que eu não conhecia. Sempre tem gente carinha nova por aqui, não é? Muita gente que eu não conheço está aqui. Mas louvado seja o nome do Senhor. Tive uma alegria muito grande de dar um abraço na irmã Zulmira, minha amada de tempos passados, e a sua filha Carli. Eu estou muito feliz de tê-las aqui. Amados, em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar agora e pedir que o Espírito Santo de Deus ministre a palavra, porque quem somos nós, quem sou eu, para poder falar de um Deus tão grande, tão santo, tão poderoso, tão amoroso. Mas Ele vai falar por mim, para a glória dEle mesmo. Papai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Divino Espírito Santo, nós nos colocamos inteiramente à Tua disposição, para que o Senhor, na Tua grande graça, na Tua misericórdia, nos fale a Tua palavra, em o nome santo, do maior nome santo, que já se ouviu neste mundo, o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. No acampamento, nosso tema foi a nova criatura e a frutificação, né? A cruz e a frutificação. E quem passa pela cruz, a nova criatura, e só tem que dar fruto. E pedindo ao Senhor que falasse a palavra ao nosso coração, porque vocês não foram lá, não foram participar com a gente. Então, nós vamos ler da palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 15, os versos 4 e 5. Obrigada. E eu estou lendo porque Deus usou o irmão Sérgio para resolver um problema. Na saída, perdeu um parafuso da lente do meu óculos. Eu cheguei sem óculos aqui. Eu falei, pai, você vai me fazer ler sem óculos, porque o que eu vou fazer? Mas graças a Deus o irmão tomou a frente e devolveu a prótese. Eu estou aqui. Muito obrigada, irmão Sérgio. Nós vamos então, em nome do Senhor Jesus, a sua palavra. Podemos ler para que fique mais claro, do verso 1 ao verso 5. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora vem o ponto que nós queremos pensar desse texto aqui. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tentar fazer a obra de Deus, tentar evangelizar, tentar testemunhar fora de Cristo, é perda de tempo. É necessário essa identificação com o Senhor Jesus Cristo,
Estar em Cristo. Eu gostaria que a ordem ficasse bem clara, bem clara. Jesus está dizendo, está em mim primeiro, e eu em vós. Se a ordem estiver correta, com certeza os frutos vão aparecer. Porque quem frutifica não são as varas, mas é o tronco, que vai mandar a sua seiva bendita para os ramos, para que eles deem fruto. Estai em mim. Essas duas letrinhas fazem toda a diferença na experiência de uma pessoa com Deus. E-M. Em mim. Em Cristo. A palavra em é dentro de. Dentro de Cristo. Quem está dentro de Cristo está identificado com Ele. Pode ter certeza que Cristo estará dentro dele. Agora, amados, eu já contei várias vezes a experiência, a minha experiência, o que aconteceu comigo. Mas Deus me leva hoje a contar de novo o que aconteceu comigo. Porque quando a gente fala de uma pessoa que a gente conhece, é fácil. E eu conheço a mim mesma. Eu ouvi muitas vezes a palavra. Muitas vezes levantei a mão em apelos. Nem uma mão, as duas mãos. Muitas vezes fui para frente, lágrimas. Me ajoelhei com sinceridade. Aceitei Jesus como me era pregado. E a coisa não deslanchava. Olha, você precisa orar. Então vamos orar. Fazer campanha de oração. Vamos para as vigílias. Vamos passar a noite lá na presença de Deus. Eu saía de lá feliz, dizendo, agora vai. Não vai nada. 2, 3 dias a coisa não ia. Vamos para um congresso. Olha, tem um congresso, tal lugar assim. Um preletor maravilhoso. Vamos lá. Ia, participava. Maravilhoso. Que coisa boa. Ai, como eu gostaria de ter uma vida assim. Chegava em casa, a coisa não dava. Porque se quer um lugar que você realmente demonstra quem realmente é dentro de casa. É lá no dia a dia com a família. Aquelas pessoas que nós amamos são os que mais sofrem com a nossa cristandade, entre aspas. Isso aconteceu por muito tempo. Desejo de pregar a palavra eu tinha. Surgiu uma oportunidade de eu vir estudar a palavra de Deus no seminário aqui no norte do Paraná. Instituto e Seminário Bíblico Maranata. Eu vim cursar aí. Aquele tempo. Aprender a palavra de Deus. E no que diz respeito às matérias, ia tudo muito bem. Muito bem. Tirava notas excelentes. Mas o meu testemunho deixava muito a desejar. Eu fiz os meus professores que me queriam tanto bem, que desejavam tanto o meu crescimento, que desejavam o meu bem, como eu os fiz sofrer. Mas eu quero perguntar para vocês, como cresce alguém que não nasceu? Como pode crescer alguém que não nasceu?
Aliás, essa foi uma pergunta que meu bem fez uma vez, começando uma conferência. Ele disse: gostaria que alguém me dissesse que gosto tem o coco de um coqueiro que não nasceu. Que gosto que tem o fruto de uma planta que não nasceu. E era assim que eu queria frutificar. Eu ouvia as mensagens, aquilo meu coração transbordava. Eu ouvia testemunhos, eu chorava dizendo: eu quero. Mas eu não tinha encontrado. Eu e a Débora vamos cantar uma canção que diz assim que a gente tem cara de santo, mas é tudo tapeação. Daqui a pouquinho nós vamos cantar, tá bom, Débora? Por quê? Porque já que eu não sou por dentro, eu tenho que arranjar uma cara para mostrar para os outros. Eu tenho que aparentar que eu sou. Eu tenho uma irmã que já está na glória. Ela disse para mim assim: irmã Nésia, o maior sofrimento da minha vida, esposa de pastor. O maior sofrimento da minha vida é quando as irmãs chegam para mim e dizem assim: você é uma bênção. E eu olho para mim e digo assim: oh meu Deus, tu sabes que é com B mesmo, mas não é bênção não, eu sou uma besta, porque eu não tenho nada. E ela um dia disse a Deus: Senhor, eu preciso de uma experiência de fato com a tua graça. Ela disse assim que não gostava de marcar tempo para Deus não, mas ela marcou. Era 1º de janeiro, aquele dia que você faz muitos compromissos para o novo ano, muitos pactos, muitos propósitos. E ela disse assim: meu Deus, eu vou viajar no barco com o pastor Antônio Abuchain, eu e meu esposo. E eu quero pedir para o Senhor que não me deixe voltar de lá do jeito que eu vou, do jeito que eu estou. E Deus teve misericórdia. Estou falando da irmã Enilza, que já está na glória, de Brasília. Ela viajou conosco no barco, lá pelo 3º dia. A graça de Deus conquistou o coração daquela mulher de uma forma tão tremenda, que à noite ela disse que eu não conseguia dormir. E lá no rio, tudo apagado, tudo escuro, desligava a luz do barco, ficava aquele breu. Ela dizia assim: mas uma luz brilhava dentro do meu interior, que não me deixava dormir. Onde tudo era treva, se tornou luz, porque Cristo, a luz do mundo, veio raiar dentro de mim. E eu acompanhei a vida dela até o fim. Ela foi realmente uma bênção, depois dessa experiência. Ela foi uma bênção. E o dia, eu e Débora fomos no funeral. Era um testemunho atrás do outro, da bênção que aquela irmãzinha foi na vida das pessoas, depois que ela encontrou a cruz de Cristo, a sua morte no corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas eu estava falando de mim, não é? Eu não tinha encontrado ainda. E eu lutei. E quero dizer para vocês que não existe coisa mais difícil do que tentar viver vida cristã na força do muque. Não vai. É um peso. É um peso. Por isso tanta gente desiste. Por isso tanta gente vira as costas. Porque não conhece a graça que realmente muda a vida das pessoas. Porque a palavra de Deus diz que o fardo do Senhor é leve. Não é pesado. Pesado é o fardo da religião. Pesado é o fardo que a gente coloca nas costas dos outros. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aquilo que colocavam nas nossas costas. Esse é pesado. E se você não tem a vida de Cristo, você não tem competência para viver essa vida. E olha, no capítulo 17, não sei se alguém vai fazer as leituras, se não for eu faço. No capítulo 17 de Jeremias, verso 9, tem uma verdade em conteste aqui. E o dia que eu pude descobrir
esta verdade. Não eu descobri, mas o Senhor me mostrar essa verdade. A coisa começou a tomar novo rumo. Vamos lá. Jeremias 17, 9. Assim diz o Senhor, vai com... Isaías 17, 9, irmão, diz assim. Enganoso é o coração, Isso. mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e a versão dele diz assim, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando pensa assim, quem o conhecerá, a gente fala assim, será que Humberto conhece o meu coração? Será que eu conheço o coração do Humberto? O problema é que o coração enganoso engana o seu próprio dono. Porque quantas vezes eu olhei para dentro de mim e disse assim, não, eu não tenho um coração ruim não. Você tem um coração bonzinho? E começa até a mostrar no dedo quantas bondades a gente tem. E Deus está dizendo, só Ele, se você continuar a leitura, você vai ver. Só o Senhor conhece o coração do homem. Só o Senhor conhece a necessidade do homem, a necessidade de cada pessoa. E só o Senhor sabe que esse coração não presta e que ele precisa ser trocado. Trocado. Davi descobriu isso. Davi descobriu isso depois de ser um belo cantor, compositor de salmos, rei de Israel, vitorioso em muitas guerras, depois de um adultério. E depois que a coisa ficou feia para o lado dele, e que Deus botou o dedo na cara dele através do profeta Natã, e mostrou para ele que ele não passava de um assassino cruel, porque ele matou Urias pela mão dos filisteus, e possuiu a sua esposa, que estava grávida do seu adultério. Davi, Deus diz assim, o seu pecado foi perdoado, mas eu vou tirar o fruto do seu pecado diante de mim. E Davi vai lá orar, jejuar, clamar, não come, não toma banho, não faz a barba, se envolve em saco e cinza, humilhado, pedindo a Deus pela vida da criança. Mas Deus tinha dito que não ia deixar. Aí o dia que aquela criança morre, Davi toma banho, lava o rosto, se unge, come, e aí sai o famoso Salmo 51, onde ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o meu não presta. O meu é desde a origem, eis que em iniquidade, verso 5, fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E o jeito que tem, Senhor, é o Senhor trocar essa coisa aqui, porque isso aqui não vai. E Deus teve misericórdia, trocou o coração de Davi. E Deus teve misericórdia de mim e trocou o meu também. Porque foi no Salmo 51, sim, mas foi no verso 6 que Deus me pegou. Até parece que não tem nada a ver. Mas Deus não respeita esse negócio, não. Quando Ele quer fazer, Ele usa, em que seja uma frasezinha da sua palavra, para fazer. Vamos lá. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Eis, eu estava lendo a palavra, um hábito maravilhoso que eu ganhei naquela escola, de ler regularmente a palavra de Deus. Quer esteja entendendo ou não. Ler regularmente a palavra de Deus. Eu dou muitas glórias a Deus por essa bênção aprendida ali naquela escola.
Eu estava lendo o livro dos Salmos, eu estava no Salmo 51, e estou lá, estou lendo. Quando chega no verso 6, eis que amas, o salmista dizendo, a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Quando eu quis passar para frente, o Espírito Santo vira para mim e disse assim, lê de novo. Lá vou eu. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto. Não, não precisa dizer no oculto, não. Volta lá. Eis que amas a verdade no íntimo. Esta frase. Esta frase. E eu tive que dizer, tu amas, Senhor, a verdade no íntimo. E Deus falou comigo naquele dia. Mas a minha verdade não está no seu íntimo. A minha verdade que eu amo não está estabelecida no seu interior. E eu entrei em pânico. Eu entrei em desespero. Porque se a verdade não está no interior de alguém, o que é que ele tem? E quem é Cristo? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se a verdade, Cristo, não estava em mim, o que é que eu tinha? Como que eu ia sair para pregar? Falar o quê? Eu ouvi alguém dizendo, dá capim de segunda para os outros, porque eu tinha que ler o que os outros pregavam para poder pregar, porque eu não tinha nada, não tinha experiência. E essa palavra martelou dentro de mim. Eis que amas a verdade no íntimo. E eu continuei lendo a palavra e clamando. Clamando. E lendo 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17, que todos nós conhecemos de cor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. De novo o Espírito Santo vira para mim. Quando foi que você entrou em Cristo? Porque se, tem um condicional lá. Se alguém está em Cristo. Então veio a pergunta para mim, quando foi que você entrou em Cristo? E eu muito estupidamente fui lá no meu passado religioso escarafunchar. Quando foi que eu entrei em Cristo? Quando foi, será? Aí comecei a lembrar. Ah, foi naquele dia que eu estava de jejum e oração naquela chácara, tal, lá atrás daquele moita de bananeira, lá perto daquele lixão, que eu ajoelhei, botei a cara no lixo e aceitei Jesus. Eu não sei se o Espírito ri não, mas ele riu de mim. Tenho certeza que ele riu de mim. De tanta burrice que eu tive que falar para ele. Ele não me perguntou quando eu aceitei Jesus, ele perguntou quando eu entrei dentro de Cristo. Quando foi que você, Anésio, entrou dentro de Cristo? E espero que o Espírito Santo esteja fazendo essa mesma pergunta para você. Quando foi que você, Maria, João, Pedro, Paulo, André, Tiago? Quando foi você, Maria, que Jesus entrou dentro do seu coração? Que você entrou dentro de Cristo? Porque dentro do seu coração você sabe. Mas quando que você entrou dentro dele? E eu tive que, chorando amargamente, dizer para Deus, nunca entrei dentro de Cristo. Então, duas verdades. Eu nunca tinha entrado dentro de Cristo, e a verdade de Cristo não estava dentro de mim. Então, nem estava eu em Cristo, nem Cristo em mim. Eu estava numa religião, eu era uma bela de uma religiosa, com diploma na parede, porque eu ganhei os diplomas do seminário.
pela minha competência, né? Pelos meus esforços, pelos estudos, pelas notas boas tiradas no seminário. Eu terminei o curso e eles me deram o diploma. E eu coloquei o diploma na parede da minha casa, orgulhosamente. Mas uma vida completamente vazia. Minha vida era uma lástima. Competência nenhuma para pregar a palavra de Deus. Agora, uma coisa maravilhosa, eu tinha vontade. Eu queria. E eu pregava. Mas os frutos eram tão podres quanto eu. Não tinha nada para dar. Aí aconteceu o acidente, que me tirou a possibilidade de andar. Aí foi um tempo de muita luta, muita dificuldade, mas continuei lendo a palavra de Deus e me colocando à disposição de Deus para pregar a palavra dele. E o Senhor teve misericórdia de mim. Lendo a sua palavra, eu descobri que Jesus não morreu sozinho naquela cruz. Que quando ele foi levantado da terra, ele atraiu essa miserável pecadora, indigna, para dentro do seu corpo. Não fui eu que entrei em Cristo, foi ele que me colocou em ele, dentro dele. Porque ele declara lá no Evangelho de São João, capítulo 12, os versos 12, 31 e 32, do capítulo 12, os versos 31 e 32. Eu acho que nós podemos falar em uníssono aqui na igreja, né? Disse Jesus: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, quando o Senhor Jesus foi levantado da terra, aonde? Na cruz. Porque o gênero de morte experimentado por ele foi de crucificação. Ele ficou 6 horas pendurado naquela cruz. Eu estava lendo isso hoje. Meu coração traspassado de gratidão. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. E às 3 horas da tarde ele entregou o Espírito ao Pai. Naquelas 6 horas, lembra que 6 é o número de homens. Ele estava atraindo a humanidade que já existiu, que existe e que existirá neste mundo, para dentro do seu corpo. Que poder é este? É o poder do seu amor tão grande. O poder de uma graça ilimitada. O poder de uma misericórdia riquíssima. Que puxa miseráveis pecadores para dentro de um ser santo, imaculado, para sujarmos, para, não vou dizer uma outra palavra aqui que não fica bem, mas para manchar o Senhor por dentro e por fora. Por fora com a multidão dos nossos pecados. E por dentro com a nossa natureza fabricante de pecados. O Senhor Jesus foi contaminado, totalmente corrompido, por minha causa. Só o meu pecado, só a minha natureza maligna já dava para matar o Filho de Deus. Agora una a tua, é a minha, é a do mundo inteiro. E você vai ver que amor é este, que poder é este. Na morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz, está concentrado todo o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Eu louvo o Senhor por essa bênção maravilhosa, que foi estendida a mim, a mais indigna de todas as criaturas.
E depois que Deus, por sua graça, veio ao meu encontro para fazer essa obra, eu tive que voltar lá no seminário. E de um por um dos meus professores e pedir perdão para eles. E muitos não entenderam por que eu estava pedindo perdão. Eu disse assim, eu estou aqui pedindo perdão, porque no dia a dia meu aqui como aluna, dinâmica, em todos os trabalhos para fazer lá, ninguém passava na minha frente. Mas também no mau testemunho, ninguém passava na minha frente. Aí eu disse, eu quero pedir perdão, porque vocês esperavam ver em mim a vida de Cristo. E vocês não viram. Mas, hoje, pela graça de Deus, Cristo é a minha vida. E eu quero que vocês vejam Cristo vivendo em mim. Por isso estou aqui pedindo perdão por todo aquele tempo que eu dei trabalho para vocês. Ser professor não é fácil. E ser professor de Bíblia para cobra? Para natureza ímpia? Dá licença. Porque o fruto do pecador é o quê? Hã? Fala? Pecado, gente. Fruto do pecador não é bondade, fruto do pecador não é amor, fruto do pecador não é perdão, por isso que tem essa brigaiada dentro da igreja. Por falta de amor, por falta de perdão. Sabe o que falta? Falta a cruz de Cristo atuando, matando com ela as inimizades, estabelecendo o vínculo da perfeição, que é o amor. Eu dou muitas glórias a Deus que hoje eu tenho livre acesso àquele seminário para pregar a palavra de Deus, depois de 45 anos. Eles me examinaram 45 anos, para depois me deixar pregar lá. E hoje, pela graça de Deus, sempre me chamam. Não que eu tenha nada, mas que Cristo tem para fazer através da minha vida. Amados, como é gostoso poder testificar deste amor de Deus. Deste Deus que opera maravilhas. Como eu falei, vocês não foram no acampamento, vocês não ouviram. Eu quero contar uma experiência vivida recentemente por nós lá em Goiânia. Débora e eu. Nós temos uma irmã do nosso grupo, e o nome dela é Valci. E eles são uma família numerosa. A mãe dela, parece que eles são em 10 irmãos. E um dos irmãos estava muito doente, muito mal. E ele é crente há 30 anos. Nós chamamos ele carinhosamente Tio Du. Eu não sei o nome dele. Sei que é o Tio Du. E, Anésia, você vai lá visitar o Tio Du? Vou? Bora lá. Anésia, o Tio Du faz 5 meses que não come. Ele teve Chagas, doença de Chagas, e estreitou o esôfago, não entra nada. Ele pega assim um copo com água, com uma colherinha de chá, põe na boca, com uma gotinha que passa, o resto volta. Isso com alimentos também, tudo líquido. Como que uma pessoa vive 5 meses sem comer só por misericórdia? Eles levavam-no para o hospital, tomava soro de vez em quando a coisa arruinava, colocou marca-passo. Ele estava bem ruinzinho mesmo. Aí nós chegamos lá, a primeira vez, ele estava deitado, não dava conta de sentar. Aí a filha dele disse assim, papai, a missionária está aqui, o senhor quer falar com ela? Aí ele já quis imediatamente sentar e atentamente ouviu a palavra. E eu não tenho outra palavra para pregar, queridos. É Cristo e este crucificado. E a nossa morte no corpo de Cristo para nos livrar da nossa velha natureza, a fim de que possamos ver o reino de Deus. Porque se alguém não nascer de novo,
Não pode ver o reino de Deus. E novo nascimento é morrer no corpo de Cristo para o pecado e nascer na família de Deus pelo Espírito Santo de Deus. E vocês sabem quando Jesus falou daqueles tipos de terra, coração, aquele tipo de terra, que a semente caiu na beira da estrada, caiu entre os espinhos, caiu no pedregal, mas teve uma que caiu numa terra fofinha, preparadinha. O coração do tio Du estava fofinho, preparadinho para essa palavra. Ele acolheu a palavra imediatamente. E eu disse assim: tio Du, dá para confessar que estou crucificado com Cristo e que Cristo é a minha vida? Só isso. Ele balançou a cabeça que sim. Ele falava bem baixinho. Segurando nas minhas mãos, ele confessou. Aí eu virei para a filha dele, que é uma crente também, de Sônia. Vou deixar escrito para você esse texto e você vai orar com seu pai todo o tempo que você estiver com ele, que você está cuidando dele. Tudo bem. E ele deu várias entradas ao hospital e Sônia lá com ele confessando. Eu ligava, Nésia, papai está confessando, tudo bem. Aí nós tivemos acampamento em Goiânia e a gente não pôde ir naquela semana. Aí na semana seguinte, Débora e eu fomos, Débora levou o violão, nós fomos para cantar 2 cânticos. Não se pode matar um crente e se é dura peleja. São 2 cânticos maravilhosos. Especialmente para quem está mais do lado de lá do que do lado de cá. E qual não foi a nossa surpresa quando nós chegamos? Ele estava sentado no sofá da sala, nos esperando para ouvir a palavra. E quando nós cantamos, ele disse assim: maravilhoso, maravilhoso. Aí eu digo: tio Du, o senhor continua crendo que Jesus Cristo levou o senhor naquela cruz e que o senhor não vive mais, mas que ele é a sua vida? Ele: vamos orar, vamos confessar, vamos. Seguramos na mão do tio Du e fizemos uma oração com ele. Na próxima semana, isso foi no final de uma semana, na próxima semana, a Valci me liga e falou assim: Nésia, tio Du está muito mal, levaram ele ao hospital, os médicos disseram assim: leva para morrer no aconchego da família. Tem 11 filhos, eu acho que sim, 11. Eles são 10 irmãos, me parece que ele tem 11. Aí juntou todo mundo, juntou os irmãos, juntou todo mundo, e é uma família muito unida e muito emotiva. Quando uma das irmãs que entrou conosco, que viu a situação dele essa última vez, ela já se escabelando, gritando: ele não está falando mais, e não sei o quê, chorando. Eu tinha um culto à noite, um estudo bíblico à noite na casa da minha irmã. E eu falei: papai, eu preciso de ver o tio Du, eu preciso de ir no estudo, o que eu faço? Um é aqui, outro é acolá, longe. A minha irmã teve um problema no carro, liga para mim e falou assim: Nésia, podemos passar o culto para quinta-feira que vem? Eu falei: para já. Bora, Débora. Nos aprontamos por aqui para o Guanabara e fomos lá ver o tio Du. Chegamos lá, foi a hora que essa irmã entrou e começou a chorar. Chegamos, ele estava deitado, com o ventilador em cima dele, os filhos todos reunidos, e ele já não falava mais. Não tinha força para virar. Aí a filha chegou e falou no ouvido dele assim: papai, a missionária está aqui para orar com o senhor. Ele deu sinal que queria sentar. Pediu para escorar com travesseiros. Até o braço foi escorado, porque ele não tinha mais forças. E eu disse: o senhor está ouvindo? Ele deu sinal que sim. Eu li para ele aquele texto de João 5:24. Se alguém ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Falei: tio Du, o senhor está passando da morte para a vida. Ele balançou a cabeça para mim. E eu sabia que a hora ali era muito apertada.
Eu falei, eu sei que o senhor não fala mais, mas com o seu coração, confessa. Segurei na mão dele, era como segurar em 2 pedras de gelo. Orei. Eu estava de olhos fechados, mas a filha dele disse, ele orou com a senhora. Ele balbuciou as palavras. Assim. Eu beijei a mão dele e saí. Antes de eu chegar na minha casa, ele partiu para o Senhor. Questão de 15 minutos. E ele partiu confessando, meus amados. A filha dele, quando percebeu que ele estava partindo, falou, papai, confessa comigo. A última palavra dele, estou crucificado com Cristo. Gente, quando eles me ligaram, sabe que eu não chorei, eu só disse aleluia, e a sobrinha aleluia. Foi uma das coisas mais lindas, o sepultamento daquele homem. Não houve desmaio, como era quando acontece, não houve gritaria, não houve nada. Houve muito cântico, muito louvor, muita adoração a Deus. Zé Mário teve uma palavra muito maravilhosa. Eu e Débora cantamos, Débora tocou hino, todo mundo cantava, sabe? Assim, foi uma bênção, porque nós estávamos nos despedindo de um amado que tinha ido para a glória. Eu entendi por que Deus deixou ele 5 meses sem comer, sabe? Para ele poder ouvir essa palavra maravilhosa. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Deus levou tudo para ele. Queridos, como é gostoso, como é prazeroso você pregar esta palavra e esta palavra cair num coração preparado. Agora, nós não sabemos quais são os corações que estão preparados. Então a gente prega. Se cair na beira do caminho, se cair entre espinhos, se cair entre pedregulhos, se cair em boa terra, não importa. Nós vamos pregar essa palavra. E quem vai fazer a obra é o nosso Deus, porque Ele fez essa obra na nossa vida. Ele nos levou com Ele naquela cruz. Ele nos fez morrer com Ele. E Ele ressuscitou para nos dar a sua vida. E eu gostaria só de dizer o seguinte, não vamos esquecer a ordem. Primeiro, nós em Cristo. Por que nós em Cristo? Porque Ele nos atraiu para Ele. Para ficarmos dentro dEle. E Ele em nós, na ressurreição com Ele. Efésios 2, 5 e 6. Vamos ler esse texto. Nós ganhamos vida juntamente com Ele e fomos ressuscitados com Ele. Agora Ele é nossa vida. Então, primeiro nós nele para perdermos a nossa. E depois Ele em nós para nos dar a dele. Vamos ler esse texto? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos ainda João 14, 20? Depois dessa experiência, nós em Cristo e Cristo em nós, aí vai aparecer a Trindade aí, ó, que coisa bênção, maravilhosa. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu em vós. Lembra desse em, queridos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, não entra em condenação. Romanos 8:1. Entendeu? Se alguém está em Cristo. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Nós precisamos mais do quê? Hã? Mais do quê? E pregar mais o quê? Pelo menos me alegra, transborda o meu coração de regozijo de poder anunciar esse Jesus Cristo que me amou e se entregou por mim. E quando Ele foi levantado da terra na cruz, Ele teve misericórdia de mim e exerceu a força do seu amor para me colocar nele. E Ele fez isso com você também. Você acolhe a palavra no coração. Mas, dona Nésia, eu não consigo crer. Quanta gente fala isso para mim?
Eu falo, bem-vindo ao time, meu filho. Eu também não consigo, não. Fé é presente de Deus, é dom, é dádiva de Deus que vem por meio da palavra. Você sabe como você faz? Acolhe a palavra no seu coração. Ela vai gerar fé no seu coração. Porque a palavra é Cristo. E Ele é o autor e consumador da fé. A palavra é Jesus. Vocês se lembram? O verbo se fez carne no ventre de uma mulher. E habitou entre nós. A palavra é Jesus. Você acolhe a palavra? Pode deixar que ela vai fazer a obra no seu coração. Agora rejeita, o problema é seu. Eu quero dizer para vocês que é muito gostoso acolher essa palavra e deixar Deus fazer essa obra em nós. Porque não há coisa mais gloriosa do que estar em Cristo. E Cristo em nós. E os frutos que aparecerem, glória a Ele. Glória a Ele, porque os frutos não são para nós, são para Ele. Vamos cantar, Débora? Dá uma cadeira para a Débora aqui, gente. Esta música a melodia é do grande poeta nordestino Patativa do Assaré. E nós pedimos... eu já descobri, você está pensando? Fui atrás. O Google conta. E então nós pedimos a Deus uma letra para colocar nessa melodia e o Senhor nos deu. História eu vou contar. Eu nasci na iniquidade, minha vida era pecar. Apesar de estar na igreja, nunca pude me livrar dos desejos da minha carne. Eu queria era pecar. Graça plena e perfeita tem Jesus para nos dar. Graça plena e perfeita tem Jesus para nos dar. Eu tinha cara de santo, mas era tapiação. Minha velha natureza guiava meu coração. Não vivia na verdade e não conseguia crer. Tudo era só cegueira na mais densa escuridão. Graça plena e perfeita tem Jesus para nos dar. Graça plena e perfeita tem Jesus para nos dar. Ele com a sua graça veio em minha direção e mostrou que no Calvário mudou o meu coração. Foi então que conheci
minha triste situação, apelei para Jesus que me deu a salvação. Graça plena e perfeita tem Jesus para nos dar. Graça plena e perfeita tem Jesus para nos dar. Pois me fez participante de sua morte lá na cruz. Ele desfez minhas trevas e me colocou na luz. Agradeço ao meu Senhor por nossa ressurreição, pois Ele é a minha vida em meu novo coração. Cantem conosco. Graça plena e perfeita tem Jesus para nos dar. Graça plena e perfeita tem Jesus para nos dar. E não é verdade? Que coisa boa, né? Glória a Deus.